Alguns membros inscritos aqui do canal estão passando pela seguinte situação. Eles estão querendo pegar uma máquina de cartão com a menor taxa, só que eles estão na dúvida entre pegar uma máquina de cartão da IEL ou pegar uma máquina de cartão direto pela própria PagSeguro. Se você está com esse tipo de dúvida, então esse vídeo aqui foi gravado especialmente para você. Nesse vídeo eu vou te explicar as diferenças da IEL para PagSeguro e dessa forma você vai poder escolher qual é a melhor opção para você e também para o seu negócio. E eu já quero deixar para você aquele aviso básico. Aqui na descrição desse vídeo tem links para você comprar as maquininhas da IEL e também tem links para você comprar as maquininhas da PagSeguro. Sendo que, se você comprar as máquinas da IEL pelo nosso link de indicação, você vai ter um desconto super especial de 30% na compra da sua máquina. E caso você queira comprar uma máquina da PagSeguro pelos nossos links, você vai receber um cashback de R$10 que vai ser depositado diretamente na sua conta do PagBank. Ou seja, não importa se você quer uma máquina da IEL, não importa se você quer uma máquina da PagSeguro, qualquer uma que você pegar vai ter benefício exclusivo para você no nosso link de indicação. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Caso você não esteja entendendo porque alguns membros do canal estão com essa dúvida entre a IEL e a PagSeguro, eu vou te explicar essa história para que você entenda por que algumas pessoas estão com essa dúvida. É o seguinte. Quem acompanha aqui os vídeos do canal já sabe que atualmente a IEL é a rainha da taxa baixa. Ela é a máquina de cartão que tem as melhores taxas nesse início de 2023. Então, se você quer uma máquina de cartão com taxa baixa, não tem dúvida, você vai para a IEL. Porém, a PagSeguro, nesse começo de ano, ela também reduziu bastante o valor das taxas dela. E agora, a diferença que a gente tem entre a IEL e a PagSeguro já não é uma diferença tão grande. Ou seja, a IEL continua com taxas muito boas, só que a diferença dela para a PagSeguro já não é uma diferença tão grande quanto foi no passado. E detalhe, como vocês devem saber, a IEL é uma empresa que ela utiliza a estrutura e ela utiliza também a tecnologia da PagSeguro. E justamente por esse motivo, algumas pessoas ficam na dúvida. E agora? Eu pego uma maquininha da IEL ou eu pego uma maquininha da PagSeguro? Isso acaba deixando algumas pessoas com dúvidas. Só que é aquilo que eu falei, se você só está interessado em ter taxa baixa, não tem dúvida, você vai acabar indo para a IEL. Só que tem o outro lado dessa história, que seria qual? A PagSeguro, ela tem alguns benefícios quando vocês pegam as maquininhas direto com a PagSeguro. É claro, você vai pagar uma taxa um pouco mais alta, só que de repente, para algumas pessoas, em alguns casos, pode ser que vale a pena pagar essa taxa um pouco mais alta em função desses benefícios que você só vai ter se você pegar a máquina direto pela PagSeguro. E é justamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Quais as diferenças, quais os benefícios, o que é que você ganha e o que é que você perde quando você pega uma máquina pela IEL ou quando você pega uma máquina pela PagSeguro. A gente vai explicar tudo isso nesse vídeo aqui para que você possa decidir qual das duas realmente é a melhor para você. E é claro, para poder começar esse comparativo, a gente tem que lembrar quais são as taxas que cada uma dessas empresas estão cobrando. O detalhe, pessoal, é que atualmente a PagSeguro ela tem 4 planos. Para efeito de comparação aqui, nesse vídeo, eu vou comparar usando o plano multi da PagSeguro. Só que ela tem outros planos aí que as taxas podem variar um pouquinho em função do plano que você escolher. Mas para efeito de comparação, como essas diferenças não são tão grandes, eu vou usar o plano multi aqui, ok? E atualmente, no plano multi da PagSeguro, as taxas que a gente tem são essas aqui. 1,79 quando você faz uma venda no débito, 3,69 quando você faz uma venda no crédito à vista ou 13,49 quando você faz uma venda no crédito parcelado em 12 vezes. Essas são as taxas que você vai ter no plano multi da PagSeguro.
E quando você fizer uma venda pela IL, as taxas que você vai ter são essas aqui: 1,39 no débito, 2,96 no crédito à vista e 11,07 quando você fizer uma venda no crédito parcelado em 12 vezes. Só para vocês lembrarem, ó, quando a gente viu lá na PagSeguro, a taxa dela no débito era 1,79. Olha para quanto desceu a taxa da IL, desceu bastante. Você vê que a taxa da IL é bem mais baixa. A gente acabou de ver que a PagSeguro, a taxa no crédito à vista, era uma taxa de 3,69. Você veja que na IL desceu para 2,96. Novamente, é uma taxa bem mais baixa. E, por fim, no crédito parcelado em 12 vezes, a gente acabou de ver que a taxa da PagSeguro era de 13,49. Na IL, desceu para 11,07. Ou seja, como você pode comprovar, as taxas da IL são bem mais baixas do que aquelas taxas que você paga quando você pega a máquina direto com a própria PagSeguro. Mas antes de falar das diferenças entre as empresas, deixa eu falar para você o que aquelas duas têm de igual. Primeiro, tanto a IL quanto a PagSeguro, elas aceitam, né, vender as máquinas tanto para CPF quanto para CNPJ. Então não importa se você trabalha usando CPF ou se você trabalha usando CNPJ, você pode ser cliente tanto da IL quanto da PagSeguro normal. As duas parcelam em até 18 vezes, e isso é normal. Até porque, pessoal, é aquilo que eu falei. A IL, ela utiliza a estrutura e a tecnologia da PagSeguro. Então, praticamente tudo que vale para a PagSeguro, vale para a IL também. É claro que tem algumas diferenças e eu vou falar sobre elas já já. Mas, no geral, quase tudo que vale para a PagSeguro, vale para a IL, porque a IL, ela usa a estrutura da PagSeguro, ok? A mesma coisa, o aplicativo. Mesmo quando você é cliente da IL, o aplicativo que você vai usar para ver suas vendas é o aplicativo da própria PagSeguro e o site que você vai usar é o site da própria PagSeguro também. É aquilo que eu falei, né? Quando você compra uma maquininha da IL, na verdade é como se você fosse um cliente da PagSeguro também. E agora nós vamos ver a diferença que faz quando você pega a maquininha direto com a PagSeguro ou direto com a IL. Vamos entender aqui as diferenças. Quando você pega a máquina direto com a própria PagSeguro, tem essa vantagem que você recebe o valor da sua venda na hora. Mesmo que você venda parcelado para o seu cliente, em até 1 hora você já recebe esse dinheiro na sua conta. Já no caso da IL, quando você vende usando a maquininha da IL, você só vai receber o valor dessa venda com 1 dia útil. Outro detalhe, quando você pega a maquininha direto com a própria PagSeguro, você tem essa opção de repassar a taxa para o seu cliente. Já quando você pega a maquininha da IL, você não pode fazer isso de repassar a taxa para o cliente. Se você tentar fazer isso usando a maquininha da PagSeguro, vai dar erro e vai cobrar uma taxa diferente, vai cobrar uma taxa errada. Então fica essa dica. Se você tiver a maquininha da IL, nem tenta repassar a taxa para o seu cliente direto pela máquina, que isso vai dar erro no sistema, ok? Se isso é importante para você, então você vai ter que fazer o seu cadastro diretamente pela própria PagSeguro, e aí você vai poder fazer isso de repassar a taxa para o cliente. Outro detalhe, no caso da PagSeguro, se você já tem uma máquina e você quiser usar a máquina que você já tem, basta você fazer um cadastro pela PagSeguro e você pode aproveitar as máquinas da PagSeguro que você já tiver. No caso da IL, ela não faz portabilidade das máquinas da PagSeguro. Então você veja, né, que se você está num desses 3 pontos aqui, é mais vantagem você fazer o seu cadastro pela própria PagSeguro. Porém, vem o outro lado aí da história, né? Quando você faz o seu cadastro direto pela PagSeguro, a gente já viu que as taxas são um pouco mais altas. Então, nesse sentido, é mais vantagem se você simplesmente quer a taxa menor, é mais vantagem você ir para a IL, que você vai ter as taxas mais baixas. Outro detalhe, para você ter essas taxas reduzidas aí da PagSeguro, você precisa ter um faturamento mínimo de R$3.000.
E isso, inclusive, está lá nas letrinhas miúdas. Olha como é importante a gente ler as letrinhas miúdas do contrato. Esses planos novos que a PagSeguro está oferecendo, com taxa reduzida, só vale para quem tem um faturamento mínimo de R$ 3.000. No caso da IL, não tem isso. Você não precisa de faturamento mensal mínimo para poder ter as taxas reduzidas da IL. E aí, você estava ligado em todos esses pontos aí que eu acabei de mostrar? Vocês viram, tá vendo? Não se trata apenas de ter a taxa mais baixa. Por exemplo, se você quer ter esse diferencial de receber o pagamento em até 1 hora, é mais vantagem você pegar direto com a própria PagSeguro. Se você também quer ter essa opção de repassar a taxa para o seu cliente, é mais interessante você pegar a maquininha direto pela própria PagSeguro. Ou então, se você quiser aproveitar alguma maquininha que você já possui. Então você veja que tem alguns pontos positivos quando você pega, quando você faz o seu cadastro diretamente com a própria PagSeguro. Agora, se esses 3 pontos não são importantes para você, aí você pode ir direto para a IL, que na IL você vai ter a vantagem de ter a taxa mais baixa e, como a gente acabou de ver, ainda tem esse detalhe, você não precisa de faturamento mínimo para ter essas taxas reduzidas da IL. Já no caso da PagSeguro, se você quiser ter essas taxas reduzidas desses novos planos da PagSeguro, você vai ter que ter um faturamento mínimo de R$ 3.000. Isso está lá na letrinha miúda do contrato. Olha como é importante vocês ficarem ligados nas letrinhas miúdas. Vocês sabiam aí disso tudo? E o que é que você acha? Para você, é melhor pegar a maquininha direto com a IL ou é melhor você ficar com a PagSeguro mesmo? Coloca aqui nos comentários o que é que você acha. E lembrando, se você quiser comprar as maquininhas, não importa se é da IL, não importa se é da PagSeguro, faz isso pelos links que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Dessa forma você ganha seu benefício, seu desconto e ainda ajuda o nosso canal.